Ora bem, portanto, eu gostava de agradecer aqui a disponibilidade do Dr. Domingos Pereira para estar connosco hoje. O Dr. Domingos é um ex-aluno do mestrado de Informática Médica, e é alguém que tem tido, digamos, uma carreira muito interessante na área de Informática em Saúde. Já teve, digamos, como responsável em Informática no Hospital de Guimarães, de Gaia, desculpem. E também esteve até há pouco tempo ligado à SPMS, o que agora tem uma vida um pouco mais calma. Portanto, eu convidei o Dr. Domingos porque, quer por causa desta experiência, mas também pelo facto de ter estado connosco no Mestrado de Informática Médica, acho que pode ser, digamos, muito interessante para vocês. E, portanto, pedi-lhe, inclusivamente, que falasse não só da sua experiência profissional, mas também da sua experiência em termos de tese com o Mestrado de Informática Médica. Portanto, acho que também pode ser útil para vocês terem essa experiência relatada aqui. Domingos, muito obrigada pela disponibilidade, e se calhar sem mais demora, então passava-te a palavra. Muito bem, muito obrigado, professor Ricardo Correia. Aquilo que eu me proponho hoje conversar um bocadinho convosco é sobre dois temas. De facto, um primeiro tema centrado sobre uma temática que neste momento me preocupa, ou melhor, me motiva, que é de facto a gestão de processos de negócio, e a segunda, de facto, o retrato, digamos, da minha própria experiência enquanto no desenvolvimento da tese e, digamos, dos problemas que enfrentei, dos erros que cometi e, digamos, a expectativa que vos possa também ser útil para o vosso próprio trabalho. Começando então pela gestão dos processos de negócio, enfim, eu penso que todos vocês, enfim, que têm alguma experiência, digamos, no dia-a-dia de trabalho, percebem que a arquitetura aplicativa de qualquer organização, e neste caso o exemplo é aqui de uma arquitetura aplicativa de um hospital, de alguma forma tem de suportar, o seu modelo aplicacional tem de suportar a sua atividade clínica e administrativa do hospital e até a atividade de gestão. E, portanto, de alguma forma, aquilo que os nossos sistemas de informação automatizados ou não automatizados fazem não é mais exatamente do que apoiar as atividades das organizações. Enfim, a articulação entre o negócio, a arquitetura do negócio e o sistema de informação é alguma coisa que é propalada, enfim, e que é de facto vital para que a nossa função, enquanto responsáveis das TIC nas organizações, seja respeitada e seja entendida com valor. Há um senhor que pensou muito nesta matéria, que é o senhor Zachman, e que em 1987 publicou uma matriz que tem vindo a ser trabalhada por uma série de outros profissionais ou de outros investigadores, e que de alguma forma o que ele fez foi uma coisa engraçada. Ele, na prática, tentou olhar para uma empresa, e ele vem dos sistemas de informação, ele era funcionário na altura da IBM, tentou olhar para os sistemas de informação das organizações e percebeu que haviam vistas diferentes em função, digamos, da pessoa e do papel que o desenvolvia na informação, que eram igualmente válidos, ou seja, de facto, às vezes a desarticulação da linguagem tinha exatamente a ver com o modo como cada tipo de ator na empresa via exatamente os seus sistemas de informação. Isso levou aqui a uma visão interessante, que é a visão, digamos, dos perfis das pessoas que olham para os sistemas de informação e depois, por outro lado, do lado das colunas da matriz, o tipo de entidade sobre o qual era útil guardar informação para que melhor pudesse descrever exatamente essa informação. No cruzamento entre as duas, o que ele tentou foi, e nem sempre o terá conseguido, foi tentar criar modelos que pudessem exatamente representar, digamos, aquilo que estava ali nesse quadrado. E como vocês podem ver, de facto há aqui um espaço que já tinha sido identificado por esse senhor, que eram exatamente os processos de negócio e a sua própria gestão. Portanto, se por acaso se cruzarem com Zachman, acho que vale a pena olharem para o que ele pensou e aquilo que outras pessoas desenvolveram depois disso. Então, mas
Os processos de negócio, o que é que são? Ou melhor, como é que a gente os vê hoje em dia? Recordam-se com certeza de se terem cruzado com colegas vossos, pessoas amigas, por exemplo, no meu caso concreto, eu tenho algumas pessoas amigas que trabalham nos seguros e às vezes ouvi-os dizer que a companhia A ou B trabalhava bem. E confesso que para mim o conceito era assim um bocado difícil de perceber, talvez porque de alguma forma me centrava bastante nos sistemas de informação propriamente dita, mas trabalhar bem quer dizer que era eficiente, provavelmente, digamos, e confiável, ou seja, os processos de negócio, as suas operações eram de facto bem feitas e entregavam valor ou, digamos, davam resposta àquilo que os seus clientes pretendiam. O que é curioso neste processo é que a ideia de ativo processos de negócio, que desde sempre esteve nas organizações, desde sempre, obviamente, sejam industriais, sejam de serviços, sejam o que for, só há relativamente pouco tempo é que começaram a surgir como um ativo que valia a pena identificar e gerir. E, como sabem, isso surgiu digamos, com um livro de um autor muito famoso, talvez se me recordava do nome, enfim, mas estava a falhar, mas, enfim, foi um homem que andou por aí a propalar esta nova ciência, mas que também, de alguma forma, exagerou desse ponto de vista, ou seja, a dada altura começava a dizer que não era preciso redesenhar, era preciso obliterar, digamos, os processos de negócio para que todas as gorduras fossem extraídas. Enfim, o senhor, a dada altura, criou aqui uma fama de downsizing, ou seja, de despedimentos, etc. E as pessoas naturalmente afastaram-se de facto desta primeira visão, sendo que hoje, enfim, os processos se evoluem, tornam-se mais maduros e hoje esta visão de gestão de processos de negócio está bastante mais organizada. Então, o que é, vamos tentar introduzir aqui duas definições, o que é um processo de negócio. E a definição, esta é uma delas, parece-me interessante, é um conjunto de eventos, de atividades e decisões relacionadas que envolvem um determinado número de atores e recursos, e esses recursos podem obviamente ser sistemas de informação, que coletivamente e cruzando habitualmente as barreiras funcionais se encaminham para um resultado que tem valor para a organização ou para os seus clientes. Ou seja, o output ou o delivery, enfim, a saída, digamos, de um processo de negócio é normalmente alguma coisa que tem valor para a organização, ou seja, para os clientes internos ou para os seus clientes externos. Um exemplo clássico de processo de negócio é, digamos, o processo do incidente até a resolução, que todos nós conhecemos, não é? Ou seja, este processo inicia-se quando um cliente levanta um problema, como por exemplo um defeito de um produto ou uma questão relacionada com o consumo do serviço, uma funcionalidade aplicativa, por exemplo, e o processo continua até que o cliente ou o fornecedor ou ambos acordem que a questão ficou resolvida. Enfim, todos nós temos conhecimento dos nossos call centers, dos nossos service desk para a resolução de problemas informáticos e, enfim, e naturalmente este é apenas um exemplo de muitos processos que ocorrem nas nossas organizações. Uma forma um pouco mais analítica de ver exatamente isto, de ver o processo de negócio é esta, ou seja, o processo é constituído por eventos, por atividades e por decisões que envolvem, digamos, na sua realização atores, ou seja, atores, pessoas ou atores automáticos, e envolvem também recursos para que o processo, a operação possa decorrer. O output deste processo é de facto um outcome, ou seja, é uma entrega que pode ser positiva, ou seja, quando realmente representa valor para o cliente interno ou externo, ou pode ser negativa, isto é, pode não constituir-se como valor. Portanto, isso prova que nem sempre o resultado do processo de negócio é alguma coisa que resulta em valor. Pode resultar, de facto, em uma entrega que não representa valor e que, portanto, é de facto um desperdício e deve ser uma fonte de análise porque é que uma percentagem relativamente das suas entregas, digamos, não são positivas. Uma ideia também dos componentes de uma atividade pode ser este gráfico, este diagrama. Uma atividade naturalmente recebe entradas e produz outputs, saídas,
podem ser itens adquiridos, ou melhor, itens que pretendem ser adquiridos na empresa, a informação sobre o comprador, enfim, e na saída, digamos, os serviços ou produtos, informação estatística acerca da venda, etc. Por outro lado, para a realização desta atividade, há um conjunto de recursos humanos que participam na atividade e há um conjunto de instrumentos e tecnologias. Naturalmente, aquela que nos diz mais respeito são as nossas aplicações informáticas que suportam esta atividade. Para realizar esta atividade, há de facto um perfil, há um perfil humano habitualmente que é identificado para a mesma, e a execução desta atividade é regulamentada, é regida por um conjunto de regulamentos e também de políticas ou de procedimentos da própria organização que estabelecem regras para o desenvolvimento da mesma. Portanto, penso que enfim, é aquilo que a gente conhece nas nossas organizações e é aquilo que normalmente acontece, implícita ou explicitamente, para o desenvolvimento das atividades. Relativamente às responsabilidades do gestor de um processo, e a figura de gestor de processo é uma figura que não é propriamente muito vulgar, a menos quando o processo coincide, digamos, com uma atividade que acontece numa função ou num departamento. Aí, digamos, é a própria hierarquia do departamento que é de facto o gestor desse processo, mas nem sempre acontece a existência da figura do gestor de processo quando um processo de facto ocorre e atravessa várias funções, ou seja, por exemplo, atravessa a função de procurement, de compras, mais a financeira, mais eventualmente a gestão de clientes, enfim, imaginando um processo que possa ocorrer e que possa cruzar-se por essas diferentes funções, as nossas organizações não têm ainda, normalmente, na sua organização, esta figura de gestor de processo. Mas um gestor de processo seria alguém, há de ser alguém que é responsável pelo planeamento e organização desse processo, estabelece objetivos, expectativas, assegura, digamos, os recursos que são necessários para que o processo ocorra, implementa o processo e de alguma forma monitoriza, digamos, a sua execução, através de um conjunto de dados que saem naturalmente da própria execução do processo. E, portanto, são esses dados de monitorização que, como qualquer ciclo de planeamento, vão servir para, no fundo, dar feedback ao próprio processo, alterar planos, enfim, olhar, no fundo, para o ciclo de vida e verificar se alguma coisa tem de ser melhorada, enfim, e os indicadores que permitem que essa conclusão seja atingida. Então, a gestão de processos, de uma forma um pouco mais formal, é hoje constituída por um conjunto de etapas bem identificadas. Mas antes disso, enfim, uma pequena definição também que pode ser útil. A gestão dos processos de negócio define-se como um corpo, um conjunto de métodos, de técnicas e instrumentos que são destinados a identificar, a representar, a analisar, a redesenhar, implementar e monitorizar os processos de negócio. Ou seja, temos aqui este conjunto de 6 etapas bem definidas, ou seja, a etapa da identificação do processo, a etapa da descoberta, ou se quiserem, da representação do processo, a etapa da análise, do redesenho, da implementação e do acompanhamento e monitorização. Falando agora um bocadinho sobre cada uma destas etapas, naturalmente que todos nós sabemos, ou todos nós imaginamos, que digamos, a organização dos processos de negócio possa ter vários níveis de abstração. E, tipicamente, este pode ser uma representação desses níveis. Portanto, temos, de facto, aqui processos essenciais, os chamados processos de alto nível core, fundamentais para a entrega de valor, os chamados processos de suporte, aqueles que são necessários para que a atividade fundamental ocorra, e depois processos de negócios para, no fundo, liderar e gerir, digamos, toda essa atividade. Depois podemos ter, digamos, um nível, digamos, de detalhe, que pode ser considerado aqui o nível 2, e depois o nível da particularidade, que no fundo é exatamente aquele que dá normalmente lugar ao desenho desses mesmos processos. Uma outra forma de visionar
enfim, esta hierarquia de processos foi apresentada pelo Sr. Porter em 1985 e ele identificou basicamente, como a imagem anterior sugeria, 3 tipos de processos. Processos de gestão, processos fundamentais de entrega de valor aos clientes e processos de suporte. O que, traduzido numa companhia de seguradora, poderia ser mais ou menos qualquer coisa semelhante, ainda que naturalmente, enfim, abreviada. Por um lado, a gestão estratégica da empresa, o desenvolvimento da organização, o desenvolvimento do marketing e, digamos, as relações com os investidores que estão interessados em investir na empresa, serão tipicamente processos de gestão. Depois, processos fundamentais que têm a ver com o negócio da seguradora, ou seja, avaliação de risco e a sua gestão, vendas e marketing, digamos, a produção, digamos, a assinatura dos contratos, das apólices, a gestão das reclamações, enfim, a gestão dos bens. Como sabem, as companhias seguradoras têm bastantes bens associados a si, que também têm de gerir, e depois processos de suporte, como a gestão financeira, a auditoria, o resseguro das empresas, digamos, as seguradoras, como sabem, resseguram-se junto de atores internacionais, normalmente suíços, mas também americanos, a função TIC e a função de gestão de recursos humanos. É uma visão, digamos, que mapeia com aquilo que vimos anteriormente. Os modelos de referência, que no nosso caso são abundantes, têm aqui um papel relevante, ou seja, o modelo de referência, e já iremos ver alguns que estão aqui listados, podem constituir-se como uma base inicial de trabalho padrão para representar a arquitetura do processo de organização. E há, de facto, no nosso mundo das TIC, um conjunto relevante de modelos de referência. Um deles é, obviamente, o ITIL, a Information Technology Infrastructure Library, que, como sabem, está presente na sua versão 3, já acomoda, eu diria, toda a cadeia associada à função TIC numa organização. Nas versões anteriores centrava-se muito na gestão de incidentes, na gestão de problemas, na gestão de pedidos e, portanto, de facto, ela foi evoluindo e hoje é bastante abrangente. Do mesmo modo, o COBIT é, digamos, um referencial de processos de atividades que foi claramente orientada para a gestão da função TIC e, na sua versão 5, agora para a criação de valor, no apoio na criação de valor nas organizações. Noutras indústrias haverá com certeza outros modelos de referência, estão aqui listados alguns, e deixo-vos também este modelo de referência, que é também português, da plataforma CLAB, da DG Lab, que curiosamente tem para um conjunto de indústrias uma identificação de um conjunto de processos que são mais ou menos comuns nessas indústrias, e também tem uma lista de processos para a nossa indústria da saúde, em particular para os hospitais e para os centros de saúde. Eu confesso que não consegui ainda chegar a este conteúdo, mas sei, por exemplo, que o professor Luís Antunes e um grupo de trabalho por ele coordenado já partiu desta base para, no fundo, enriquecer a lista de processos que devem estar presentes ou podem estar presentes num hospital ou num centro de saúde. Portanto, esta é uma fonte portuguesa e, portanto, como digo, aqui os modelos de referência são úteis nesse sentido, no sentido em que podem constituir-se como uma base de trabalho que pode ser depois enriquecida e melhorada por cada um de nós. Por outro lado, há aqui, em toda esta descrição do processo de negócio, há aqui um conceito que é o conceito comum a outras realidades, que é o conceito de modelo. Não é? O modelo é uma representação simplificada que apoia no estudo de alguma coisa, de algum conceito. Não é? São sempre abstrações da realidade, não é? Que são desenvolvidos com o propósito de reduzir a complexidade, ou seja, eles agregam informação e documentam apenas os aspectos relevantes para o propósito da modelização e, normalmente, obviamente, esses modelos estão associados a uma temática, a um universo de discurso. No nosso caso, estarão associados, naturalmente, ao nosso universo de sistemas de informação e dos processos de negócio. Naturalmente que esta representação dos nossos processos de negócio pode ser feita de muitas maneiras. Este é apenas um exemplo engraçado,
de um desenho de alguém que pretende descrever a viagem do Sr. Mark de casa até Sydney. E, portanto, o que ele faz aqui um gratucho e, portanto, eventualmente, se estivesse a falar com alguém à mesa de um café, isto até se percebia, não é? Mas, naturalmente, que esta não é uma forma universal de descrever este processo, esta viagem do Sr. Mark. E, portanto, naturalmente que hoje em dia existe uma linguagem própria, ou melhor, peço desculpa, uma notação própria para a descrição do processo de negócio, que é o BPMN2, na sua versão 2, que de alguma forma estabelece uma linguagem, uma notação que torna universal a possibilidade de descrever qualquer processo. Esta linguagem utiliza basicamente estes 5 tipos de elementos na descrição de qualquer processo: os atores, os eventos, aquilo que dispara a atividade, a tarefa, a atividade, a decisão em si, o fluxo de dados que está associado a essa atividade e a separação ou união desse fluxo de dados. Portanto, naturalmente que isto é apenas uma simplificação, porque realmente a notação BPMN versão 2 tem de facto toda esta panóplia, digamos, de instanciações daqueles mesmos elementos, não é? E, portanto, de facto, é necessário algum conhecimento, alguma aprendizagem para que a descrição seja feita de uma forma que pode ser depois tratada automaticamente. Este é um exemplo de um processo de negócio que é comum em todos os hospitais, não é? Todos os hospitais têm, no fundo, um órgão que trata dos pedidos de acesso à informação clínica e, num contexto especial, este levantamento foi feito. Ou seja, o que nós andámos aqui à procura na altura era, digamos, do que acontecia com os dados sensíveis que decorrem naturalmente, que estão presentes ou que estão associados a esses pedidos. E, portanto, eu não sei se isto é mais ou menos visível para vocês, mas o que acontece é que há aqui um utente que faz um pedido de informação clínica, este utente ou este pedido reveste a forma de papel ou de telefonema ou de e-mail, reveste ou revestia, porque entretanto o processo na organização que eu conheço já foi alterado. Há, portanto, aqui depois um preenchimento, esse preenchimento é enviado é enviado por várias formas ao Gabinete de Informação Clínica, seja por e-mail, seja por correio, e de facto esta informação já em si inclui dados sensíveis. O Gabinete de Informação faz a impressão, ou fazia a impressão desses documentos. Essa impressão naturalmente tem obviamente elementos de dados sensíveis dos utentes, fazia um registro num ficheiro em Excel desse meu pedido, enviava para os serviços. Esse envio para os serviços era feito através do correio interno, ou seja, havia umas senhoras, ainda hoje já, que transportam informação e recursos entre os vários departamentos. Portanto, eram estas senhoras ou estes senhores que transportavam essa documentação, eram entregue ao médico, o médico recebia, analisava o pedido, elaborava o relatório, e depois de elaborar o médico o relatório e o assinar, o secretariado clínico do departamento do médico, enfim, fazia uma carta de rosto e encaminhava também pelos mesmos de correio eletrónico para o gabinete. O gabinete aqui, nessa altura, é que avaliava a legitimidade do pedido, ou seja, só nesta altura, aparentemente, é que ele se lembrava de avaliar a legitimidade do pedido e depois, em função, digamos, de ser legítimo ou não, atualizava a informação do Excel, no caso de ser legítimo, e comunicava com o utente, habitualmente por telefone, para que o utente fosse buscar a informação. Bom, reparem, este diagrama torna mais ou menos claro o que acontece, o que acontecia, e desde logo permitiu, digamos, ao gabinete, ou à chefia do gabinete, identificar algumas melhorias. Por um lado, percebeu-se que não fazia muito sentido que a avaliação da legitimidade do pedido acontecesse só depois do médico enviar a informação, não é? Portanto, era óbvio que esta atividade devia acontecer antes e não depois do médico ter-se dado ao trabalho de escrever ou elaborar o relatório. Por outro lado, também percebeu-se que havia aqui uma zona de risco de perda de informação sensível que tinha a ver com o correio interno, que nem sempre ocorria nas melhores condições de segurança da própria informação. E, portanto, o que foi desenvolvido, no fundo, foi
uma aplicação informática que permitisse que este mesmo transporte ocorresse eletronicamente e sem necessidade, digamos, de qualquer tipo de transporte físico. Bom, isto é apenas 2 exemplos para representar o quê? Para dar nota do quê? De que, de facto, a representação ou a descoberta do processo torna fácil ou torna possível uma análise mais clara e mais detalhada. E que é exatamente a fase posterior do BPM, ou seja, a possibilidade de depois utilizarmos técnicas para, no fundo, desenvolver uma análise qualitativa e quantitativa. Análise quantitativa que pode chegar mesmo à simulação do comportamento do processo, ou seja, eu posso imaginar uma distribuição de chegada de pedidos e perceber, em função do tempo que cada atividade pode correr, perceber exatamente qual é o comportamento de saída deste processo. Enfim, isto é de facto já alguma coisa um pouco mais elaborada, mas perfeitamente possível hoje em dia com as ferramentas que todos nós temos à nossa disposição. Por outro lado, como vimos há pouco, naquele exemplo simples, uma vez representado o processo, uma vez descoberto o processo na linguagem BPM, há que depois ver se é possível melhorar, é possível, digamos, reorientar as atividades ou reorganizar as atividades enfim, e no fundo apoiar essas atividades por outros instrumentos que possam, o quê? Torná-lo mais flexível, dar melhor qualidade, eventualmente diminuir o tempo e eventualmente também reduzir o próprio custo do processo, digamos. E aqui estamos de facto, digamos, na origem desta reengenharia dos processos, não é? Que tão malfadada foi pela forma como foi implementada e pela, digamos, pela desumanidade com que foi implementada em algumas empresas. Mas, obviamente, que o BPM pressupõe necessariamente que se pense nos processos e que se tente encontrar formas de tornar o output do processo, enfim, com mais valor para o utente e para a organização. E depois, naturalmente, há um momento em que o processo é implementado, e esse processo é implementado e hoje em dia, digamos, para além, digamos, das aplicações informáticas que apoiam a utilização das atividades que são desenvolvidas no processo, existem também plataformas das quais, enfim, dou apenas aqui alguns exemplos que podem mesmo permitir o mapeamento do processo e, no fundo, o seu mapeamento num sistema que permita, digamos, este workflow e que permita a sua monitorização. São ferramentas conhecidas, no caso da Microsoft, o BizTalk e o Windows Workflow Foundation são conhecidas, a IBM BPM, enfim, de facto existem hoje em dia uma série de plataformas, a Oracle também, que pretendem exatamente isto, pretendem permitir-se desenhar ou mapear o processo que foi pensado e que foi redesenhado e depois assegurar o seu funcionamento, garantindo a sua monitorização. Deixo-vos aqui também a indicação da Portuguesa OutSystem, que é de facto, do meu ponto de vista, uma empresa verdadeiramente brilhante, portuguesa, nossa, que desenvolveu uma solução de mapear processos através da utilização do paradigma de programação gráfica, que é bastante recente e que lhes permite, no fundo, desenhar um processo e obter, na sequência desse processo, código XML, que mais tarde já era .NET e que, de facto, tem dado cartas nesta área em termos mundiais. Então, por que razão é que habitualmente modelamos as operações de negócio? Por razões que, penso eu, todos nós percebemos que são mais ou menos comuns, não é? Por um lado, para documentar com clareza os processos, como ajuda à formação e treino dos colaboradores. Quem nos dera que, quando alguém chega ao nosso sítio, à nossa unidade, lhe pudéssemos dar, digamos, um conjunto, documentos que permitem perceber como é que os processos mais importantes, enfim, mais comuns na organização e na nossa unidade são desenvolvidos, para avaliar as práticas versus as normas e boas práticas em vigor. Foi o que a gente fez em Gaia, no Hospital de Gaia, quando tentamos perceber a adequação, a conformidade dos processos de negócio da cardiologia com o RGPD, para perceber como um processo se pode desempenhar ou pode
processar em situações de carga, digamos o exemplo há pouco da simulação que vos fiz referência é um bom exemplo disso, como um instrumento para análise e identificação de melhorias, para, no fundo, redesenhar no processo. Enfim, estas são razões absolutamente óbvias e que serão bastante comuns em todas as organizações. Qual é o problema que todas que provavelmente estarão a identificar? Está bem, mas a gente faz esse desenho todo e passado um momento, passado 2 dias ou passado 3 meses, o processo já está alterado porque alguém introduziu mais qualquer coisa. Ok, isso é verdade. Agora o que nós temos é de o fazer em ferramentas que permitam facilmente acomodar as alterações que o dia-a-dia ou a própria gestão entenda que possam ser necessárias incluir. Métodos para obter a informação necessária: observação direta, entrevistas, resposta a inquéritos, workshops estruturados. Devo dizer que, pela minha própria experiência, ainda na minha função de bancário, assisti em 1994, ou participei num trabalho dessa natureza, e de facto achei muito potente, com muita capacidade de comunicação de uma equipa, digamos, os famosos quadros, os papéis de embrulho castanhos, para identificar o processo tal como ele de facto ocorre, permitindo, digamos, que quem participa nele percebesse ou identificasse as matérias que deveriam ser melhoradas, e depois os chamados quadros brancos para, no fundo, representar um novo processo, tal como as equipas o viam como o mais adequado. Enfim, são apenas exemplos que podem ser úteis em projetos desta natureza. Pronto, uma ideia aqui, digamos, do tempo que é ocupado ao longo deste ciclo, nas suas diferentes frentes, e como podem ver, de facto, aquilo que aparentemente, reparem que isto é um quadro de 2006, aquilo que aparentemente tomava mais tempo, ou toma mais tempo nestes projetos, é exatamente a identificação dos processos. Ou seja, quais são os processos e com que nível de detalhe é que a gente quer que os processos sejam descritos. O resto tomaria menos tempo. E em 2009, aparentemente, a modelização de processos de negócio era uma das competências mais procuradas. Devo dizer que hoje não acredito nisto. Hoje há seguramente outras áreas que têm prioridade, enfim, que são mais procuradas pelo mercado. Mas pronto, mas isto para dizer que, pelo menos em 2009, enfim, aparentemente havia aqui muita procura de profissionais competentes neste domínio da modelização de processos de negócio. Um livro que, do meu ponto de vista, é muito relevante para quem tenha interesse em perceber um pouco mais, digamos, desta era de conhecimento, que é de facto este. Este livro parece-me absolutamente muito bem conseguido, tem associado a ele um conjunto de slides disponíveis na net, também muito bem urdidos, portanto, francamente, se estiverem interessados em, no fundo, aprofundar esta matéria, ou até fazer dela, digamos, objeto do vosso desenvolvimento de tese, vale a pena acederem a este livro.